O prazo para que partidos políticos e candidatos não eleitos nas eleições municipais do ano passado apresentem à Justiça Eleitoral as mídias eletrônicas com os documentos de suas prestações de contas eleitorais está terminando. Quem tem mais detalhes é o repórter Luiz Alberto. As eleições passaram, mas ainda alguns partidos estão com pendências com o cartório eleitoral. Com relação às prestações de contas de campanha, das eleições de 2020 e também as contas anuais referentes ao ano de 2020, elas ainda estão sendo analisadas pelo cartório eleitoral. As contas de eleição dos candidatos e dos partidos políticos já estão em fase final, praticamente todas já foram analisadas, faltam apenas algumas poucas. E alguns partidos até prestaram contas posteriormente, a gente teve que intimar para eles prestarem contas. Agora, além destas contas de eleição, nós também temos as contas anuais ordinárias que todos os anos os partidos políticos têm que prestar à Justiça Eleitoral. Então, neste ano de 2021, os partidos estão prestando contas anuais de 2020, que engloba os gastos com a eleição. Alguns partidos estão ainda inadimplentes, nós estamos notificando eles para eles prestarem contas. A prestação de contas, ela envolve uma parte contábil e uma parte jurídica. A parte contábil é referente aos formulários contábeis que um contador deve preencher por meio de um sistema de prestação de contas e encaminhar também por meio desse sistema à Justiça Eleitoral tais formulários. No caso de contas de eleição, os contadores devem utilizar o sistema de prestação de contas eleitorais, que é o SPCE. No caso de contas anuais partidárias, os contadores devem preencher os formulários disponíveis no sistema de prestação de contas anuais, que é o SPCA. Além disso, além desse trabalho dos contadores, os partidos também devem contratar um advogado, porque esses formulários geram um processo judicial que são analisados por meio do sistema PJE. Então, o advogado deve acessar o processo, ele é autuado automaticamente quando o contador envia a documentação por meio do SPCA ou do SPCE, mas o advogado deve entrar no PJE e se habilitar como advogado, juntando uma procuração nos autos, para ele poder acompanhar o andamento desse procedimento jurisdicional de prestação de contas. Então, é algo um tanto complexo, mas o cartório eleitoral já está analisando as prestações de contas anuais de 2020 e está notificando aqueles partidos políticos que ainda não prestaram essas contas anuais, para eles prestarem por meio de um contador no SPCA e com um advogado para atuar no sistema PJE. Quem não regularizar pode sofrer algumas punições. Os partidos políticos que porventura não prestarem contas, tanto as contas de campanha quanto as contas anuais, eles ficam impedidos de receber recursos do fundo partidário e também recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é aquele recurso novo disponibilizado aos partidos para financiar as campanhas eleitorais. Então, os partidos precisam fazer essa prestação de contas para evitar esse impedimento de recebimento de recurso público. Pois é, então fiquem atentos para você não perder esse prazo e não ter problemas adicionais.